educação sempre é um momento importantíssimo, né? Eu passo a palavra à professora Fânia, que eu tenho que também agradecer muito, que a professora Fânia chegou ontem, que é do México. Do México. Caraca! É. Então eu agradeço mesmo que ela pegou exatamente o terremoto lá. Então eu agradeço, viu? Agradeço mesmo o esforço de você estar aqui conosco hoje e talvez a sorte também de você estar aqui. Tá certo? Bom, obrigada, Mauro. Eu estou numa posição um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de fazer uma fala como se fosse um membro da banca sem conexão com o candidato, e eu não posso fazer isso, conheço o Miguel já há algum tempo, e eu achava que eu tinha falado para você que eu era orientadora dele desde o início, pelo visto. Não, Pelo não. visto, Um você dia não ele sabe. chegou para mim. Na primeira orientação. Não, senhor. Não, senhor. Veja. Agora, eu achei incrível a tua capacidade, a mudança daquilo. O orientador também achou, mas o Miguel é assim, gente. Eu acho que Esse é o mostra Miguel. a tua capacidade. Então, em 4 meses, 3 municípios, vai dar. Desculpa, Fábio. Desculpa. Bom, enfim, então eu vou ficar numa posição um pouco esquizofrênica, porque vou fazer algumas observações, mas antes de mais nada, eu quero mais uma vez elogiar o seu trabalho, os conheço já há algum tempo, e acho que você tem todas as condições de dar continuidade a esse trabalho com muita verdade. Eu sempre acho que, quando as pessoas vão fazer um mestrado, elas têm essa tendência mesmo de querer abraçar o mundo, né? Mas eu não acho isso ruim, não, eu acho isso ótimo, né? Que é uma oportunidade muito boa de, né, tentar dar conta de um tema amplo, de uma bibliografia extensa, né? Eu não acho isso ruim. Na realidade, eu acho isso muito bom. Agora, face ao teu tempo, quer dizer, eu vou ser muito objetiva, né? Face ao tempo que você tem para a defesa, eu não sei se como é que aqui na UFS tem possibilidade de prorrogação, mas como eu sei que ele é bolsista, isso é muito ruim para... Eu acho que não tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Bolsista tem? Claro, todo mundo tem que receber A bolsa, tá? E o orientador acho que Perto da bolsa. Não, não É da bolsa. Não, É não da perde. bolsa. Ele tem a bolsa até março, não perde nada. Ele tem a bolsa até março. Agora, se ele pedir prorrogação, frente ao CNPq e a CAPES, isso não é bom. Portanto, o programa ele tem interesse que os seus bolsistas defendam no prazo estabelecido. É só isso. Mas direito você tem. Mas pensemos na possibilidade de você concluir, né? Inclusive, para o programa é importante isso, que você conclua em 4 meses, né? Que você conclua. Pensando nessa possibilidade de você poder concluir em 4 meses, a minha fala será nesse sentido. Tá certo? Então, eu acho o seguinte, Miguel, eu vou fechar a porta, tá? Quais são os temores que eu tenho? Né? Quais são os temores que eu tenho? O primeiro deles é que, como o Miguel e a Regina já sinalizaram, e o Cláudio, de certa maneira, também, eu
fico achando que talvez 6 municípios seja um pouco exagerado, tá certo? Mas o problema é de que maneira a gente justificaria isso. Quer dizer, na realidade, quando você fez toda a divisão das 12 mesorregiões, depois você chamou de uber-regiões, que ficaram 6, e aí você justificou a escolha de 6 municípios a partir dessas uber-regiões, quer dizer, como que você justificaria, a partir de quais critérios você utilizaria para definir 2 ou 3? Foi essa a questão. Foi essa a questão. Então, pois é. Então, esse é um tema a ser trabalhado. Quer dizer, quais critérios e quais municípios serão tratados a partir de então? Muito bem. Eu acho, Miguel, que quando você fez a apresentação aqui sobre o desenvolvimento histórico, está super bonito, mapas antigos, está super legal, a trajetória e tal. Eu achei que tinha um ponto aí bacana a ser trabalhado, não nesse capítulo, acho que talvez seja um dos links importantes para o teu trabalho. Porque me pareceu, quer dizer, o tempo todo você está dizendo assim para a gente, olha, o que me interessa é que essa dissertação contribua para a discussão do planejamento urbano e regional. Você não fala em regional, mas é óbvio que é planejamento urbano e regional, né? Miguel aqui usou o termo de territorial, mas enfim, é o planejamento urbano e regional. E em função disso, quer dizer, qual é a questão na tua parte histórica que você tão bem nos trouxe aqui? É que você está falando que esse tal do estado de Minas Gerais sofreu, por conta inclusive da mineração de ouro, mas não apenas, um processo de urbanização até então desconhecido na colônia. Então a palavra urbanização me parece uma palavra-chave. Se não, inclusive, esse teu capítulo histórico perde totalmente sentido, né? Então, eu acho que um dos links importantes seria esse. Quer dizer, eu vou trabalhar com um processo intenso de determinados casos não comparativos, de municípios e não cidades de Minas Gerais, que se inserem num processo histórico, inclusive de longo curso, de urbanização intensa. E eu quero ver como que isso se dá a partir de ponto de interrogação. Então, a segunda questão é qual vai ser a tua temporalidade, né? A partir do Estatuto da Cidade, a partir de determinados grandes projetos naquelas localidades. Portanto, você pode usar temporalidades distintas, você não precisa dizer no início da tese que eu vou partir de 88 ou de 2001 para cá. Eu vou fazer uma dissertação sobre alguns casos, 2, 3, 6, e cada caso talvez tenha uma temporalidade, por que não? Mas cujo fio condutor seja um processo de urbanização intenso trazido por grandes projetos, ponto. Tá certo? Então a questão da temporalidade tem que ser dita, né? Segunda coisa, e em função disso, eu acho que você tem que explicitar também uma certa suspeita inicial. É claro que ninguém é muito inteligente, nem muito genial, e ter sempre uma hipótese a princípio. Ninguém tem hipótese a princípio, porcaria nenhuma. Você cria a tua hipótese a partir do momento que você conhece minimamente os teus casos, tá certo? A hipótese é uma suspeita segundo a qual você, né, intui e depois você vai adiante. Então, eu acho, Miguel, que, portanto, a tua suspeita é que, apesar de não serem municípios que não têm, aparentemente, né, um processo de planejamento,
Eu digo aparentemente porque eu acho que tem planejamento, só que não é o planejamento que a gente conhece. Entendeu? Quem é que faz planejamento? A gente sempre acha que é o poder público. O poder público tem a autoridade, né, reconhecida pela norma, de que é ele, né, que faz planejamento. As empresas fazem planejamento talvez melhor do que o poder público. Então, eu acho que falar em planejamento, Miguel, tem que discutir também que aparentemente não há planejamento nesses municípios, seja porque não tem órgãos para isso, seja porque não tem capacidade técnica para isso, seja isso ou aquilo. Então você vai nas empresas Y, X e H que estão ali naqueles municípios e verifica qual é o planejamento que eles têm para daqui a 5, 10 anos. Isso é planejamento. E vai mostrar que existe uma dicotomia entre o planejamento das empresas e o planejamento dos órgãos públicos. Tá certo? Eu não sei se eu estou falando chinês. Não, você não está falando chinês, não, porque ontem mesmo a gente estava comentando isso, os dois fatores que poderiam, tá certo? Está perfeito, ótimo. Então, eu iria um pouco por aí. Agora, claro que isso dá problemas, porque, como disse a Regina, pode ser que o cara, tanto o prefeito quanto o presidente da empresa, não te responda. Não faz mal, você coloca isso na dissertação, não fui recebido. Ou então fui recebido com esse tipo de discurso. Elogiou o planejamento, mas não tinha estrutura nenhuma para planejar. Então, eu acho, por exemplo, uma saída, vai que você consiga falar com o prefeito, com o administrador público, com o presidente ou o secretário de não sei o que da empresa, e você recebeu 1000 folhetos e papéis, não sei o que, tudo a nível do discurso e tal, e você poderia contrapor, acho, como Regina e como Miguel já assinalaram, e como o Glauco já assinalou também. Acho que não vai dar tempo de você fazer entrevistas com a população, mas acho que os periódicos locais, e você já me disse que já começou a ver um pouco isso, ele pode, por exemplo, de repente o prefeito deu uma entrevista e você viu isso. Sim. Sabe, os periódicos locais. Sim. Tá certo? Você pode, por exemplo, ir na Câmara e ver se teve uma CPI, qual foi o resultado da CPI, se é que houve, né? Conversar com o vereador, sabe como é que é? Especialmente os de oposição. Os de oposição. Se você vai ficar alguns dias lá, vai lá na Câmara, vai ver o que né? Então, eu acho que você, inclusive através dos periódicos locais, você pode ver, sei lá, uma seção de um jornal que diz a voz da população, sei lá. Ou então pega jornais de esquerda, se é que existem, e vê como é que... Sei lá, entendeu? Eu acho que os periódicos podem ser algo interessante. E aí, realmente, você precisa de tempo. Concordo também com o Miguel, a Regina, sobre a questão do município, e aí é óbvio que esses grandes projetos, é claro que eles não estão na área urbana, a própria localização deles não é na área urbana, né? Então, fazer uns mapas desses municípios, mostrar o que é área urbana, o que é rural, se de repente esses grandes projetos influenciaram no desenho, né, no perímetro do que seria urbano, o que é rural. Acho legal isso que a Regina falou. Até a proporção. A proporção, fazer essa distinção entre população urbana e população rural dentro daquela temporalidade que eu já me referi, quer dizer, eu vou partir de um pouquinho antes da existência desses grandes projetos, aí levanta uns dados do IBGE e compara com depois da introdução desses casos, que a gente está chamando de casos exemplares, não é isso? Deixa eu ver o que mais. Só um minuto. Suspeita. Depois outra coisa,
Uma prefeitura pode ser que ele não tenha uma secretaria de planejamento. Você já falou que desses 6 casos, só uma que tem. Mas se tiver uma secretaria de obras públicas... Em geral é essa. E essa secretaria ela pode ter uma tendênciazinha, uma mãozinha de planejamento, que eu não sei muito bem qual é. Ou uma secretaria de habitação que está resolvendo questões dessa população empobrecida que veio lá para trabalhar e não tem onde morar. Sei lá, Miguel, não parte do princípio que só tem um município que tem planejamento, secretaria de planejamento. Acho que existem secretarias que fazem o papel de... E na hora da entrevista, eu acho que planejamento, como diz o Glauco, é uma palavra que às vezes assusta. Talvez você não fale em planejamento. Não fale em planejamento. Fala como é que se resolvem os problemas dessa comunidade, sei lá. Entendeu? Pode até começar. Foi bom para o município, mas, pô, como é que vão ficar a questão da poluição? Para ouvir, não né? Induz, não induz. E uma coisa que me passou pela cabeça é que antes de você ir nessas entrevistas, é óbvio, eu não sei se são municípios muito empobrecidos, não são mais, porque tem grandes projetos, devem estar com uma bola meio cheia, mas, enfim, entra no site desses municípios, quer dizer, conheça um pouco a estrutura burocrática, o organograma. Posso só te pega o PIB, Produto Interno Bruto, e distribuído por atividades. Isso seria uma estatística. Eu estou falando da estrutura, do organograma da prefeitura. Da prefeitura e da instituição. Quem é quem? O que esses caras fazem? Essas secretarias fazem o quê? Tudo é atribuição de boca para fora, mas se chegar lá, olha, eu estou sabendo qual é a estrutura, entendeu? Não chegar muito cru para não ser muito enrolado. Em bom português é um pouco isso. Deixa eu ver. Esse negócio de 4 ou 5 dias em cada cidade, é claro que não vai acontecer. Pode ser que você seja recebido rapidamente, você nem precise tanto tempo, mas em outros locais precisa mais. Enfim, eu acho que eu não cortaria esse negócio de Europa e Estados Unidos, eu sou contrária à opinião dos meus colegas, e eu vou dizer por quê. Porque, na realidade, o projeto de Miguel não era esse exatamente. O projeto inicial do Miguel era discutir município e municipalismo, daí ele ter entrado nessa questão. Né? Nem então, eu sabia disso. Pois é. Mais outra surpresa. Não, então ele fez, eu sabia que você fez a especialização. Né? O Miguel sempre... Miguel é uma caixa de surpresa, né? Eu estou me sentindo que nem, como é que é? O marido traído. O marido traído, mas sem problema, Miguel, eu continuo te amando da mesma maneira, Miguel, entendeu? Não, mas eu tenho a impressão que essa questão do municipalismo, que eu acho que o Miguel não vai ter muito tempo para trabalhar, mas de qualquer maneira, o que no fundo está sendo discutido na tua tese, no fundo é municipalismo mesmo. Qual é o papel que os municípios, grandes ou pequenos, desempenham? Então é claro que a comparação é válida. A comparação... A tese da Mônica O'Neill, orientando a Dainá e de Castro, sobre municipalismo e como o município passa a ser um ente federativo do Fundão. O'Neill. Mônica, essa que fez o mapa para você. Mônica O'Neill. Foi orientando a Dainá. Acho que poderia dar uma olhada. Da UFRJ. FJ, poderia dar uma olhada. Exato. É verdade. Bom, enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fânia. Orientadora.
Agora oficialmente. Olha, entre as secretarias é de desenvolvimento social. Social, anotei aqui, eu anotei aqui. Trata da habitação. Como é que é o nome da município? Como é que é o nome da? Desculpe, Regina. Como é que é tese ou dissertação, Miguel, da Mônica O'Neill? Tese. Eu fui da conta. É boa. Qual o nome? É sobre municipalismo. Tá. Essa questão que é o papel do município como ente federativo. Eu teria uma para indicar sobre Minas Gerais, mas não deve. Não. Acho que já está. Não, é uma tese que eu também participei no fundão e não vale a pena. E da Mônica, a Fônia lembrou bem. Dá para você transitar, que é uma tese extremamente bem feita. A outra sobre Minas, eu fiquei. E é sobre pequenos municípios, mas não tem condição. Tá? Podia trabalhar também com o Exposito. Com o Exposito, mas o livro do. Mas é porque. Adriano Exposito? Não, do Eliseu Severo. Porque É esse livro do Território e Territorialidade. o Miguel trouxe esse livro. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Carminha, a tem o esposa livro. dele, trabalha com cidades médias. O Eliseu é hoje um especialista em cidades pequenas. E o título da tua dissertação é não sei o que, de cidades pequenas. Então, em algum momento, ali, pequenos municípios mineiros. Então, trabalhar um pouquinho essa ideia de pequenos municípios. A ideia é essa mesmo. Na bibliografia que eu trouxe, deve estar capacitado. Então, o Mas a Beatriz Exposito é fantástico. Né? Ele congrega um grande grupo de pesquisadores de várias partes do Brasil. Está tudo online, Miguel. Está tudo online. Bom, muito obrigado, Fânia. Dando uma de Maria.